Olá pessoal do 41GA, estou aqui pela primeira vez em vídeo para a gente ter um certo contato. O tema de hoje da aula é juros compostos em matemática financeira. Então, eu até mandei um material para vocês darem uma olhada, né? Então, quando se fala de juros compostos, tem que lembrar, parece um pouquinho com juros simples. A única diferença é que no juros simples, os juros é sempre calculado em cima do capital inicial, né? No caso de juros compostos, não. Os juros é aplicado em cima do montante anterior. No primeiro mês não há diferença. Por exemplo, eu tenho um capital de R$1.000 e eu quero incidir um juros de 5%. Em juros simples, os juros daria sempre R$50, né? 5% em cima de 1.000 dá R$50. Então, durante 3 meses daria R$150. Então, não mudaria. Então, o primeiro mês é igual ao segundo, que é igual ao terceiro. Nos juros compostos, não. Os juros compostos, na verdade, os juros é sempre aplicado sobre o valor anterior. Então, no caso daquela tabelinha que eu mandei para vocês, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui. Eu tinha aqui. Então, nos juros compostos eu tenho. No primeiro mês, eu peguei R$1.000, incidi os juros de 5%, que deu 50, que dá 1.150. Ou melhor, 1.050. No segundo mês, eu tenho aqui. Eu pego o valor anterior, 1.050, incido os juros de 5%, que deu 52,50, que dá 1.102,50. No terceiro mês, eu pego esse 1.102,50, aplico os juros de 5%, só que aí os juros dá um pouquinho mais, dá 55,13, e aí o total dá 1.157,53. Então, no caso, a gente pode observar é o quê? Que os juros incidiu sobre o capital mais os juros, por isso que são juros compostos. Então, por isso que a gente diz que nos juros compostos é sempre a incidência de juros sobre juros. Então, essa é a diferença para os juros simples. Então, é a incidência de juros em cima dos juros anteriores. Então, no exemplo que eu passei para vocês, eu dei a tabelinha, né? Eu tinha como calcular o mês a mês até chegar no montante total. Agora não. Acho que em 2 meses, 3 meses é fácil a gente usar a tabelinha. Mas passou disso, já começa a não ficar tão simples, né? Se eu tenho um volume de tempo maior, eu não vou ficar usando aquela tabelinha, calcular mês a mês até chegar no meu montante final. Então, é por isso que eu tenho uma forma de mostrar, calcular diretamente. Para isso, por isso que eu passei aquele material para vocês, eu tenho aqui, ó. Imagina o seguinte, qual é o montante produzido, aqui, nosso exemplo era esse, qual é o montante produzido sobre um capital inicial de R$1.000, né, aplicado durante 3 meses a taxa de juros de 5% ao mês. Então, primeiro dei aquele exemplo de montar mês a mês, mas eu tenho uma outra forma de fazer isso, né, usando a fórmula do cálculo de montante. Então, eu tenho aqui o montante, nada mais é do que o capital, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, é isso que diferencia o nosso modelo. Então, não então eu vou ter o meu capital e 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, como a gente sempre fala, né? Quem define qual é o valor dos juros é sempre a taxa de juros e o tempo que incidiu sobre essa taxa. No nosso caso aqui eu tinha a taxa, eu tinha 1 mais a taxa 0,05 elevado a 3. Elevado a 3, como é que eu faço isso na calculadora? Então, eu pego a calculadora aqui, utilizo aquelas funções. Tem uma função na calculadora que normalmente pode ser utilizado ou esse circunflexo,
ou a função xy. São as duas maneiras que eu tenho. Então eu pego aqui, ó, 1.05 na calculadora, vejo lá na calculadora científica, tem que ser calculadora científica, não pode ser aquela calculadora comum, né? Calculadora comum só tem mais, menos, dividir e às vezes uma percentagem, né? No caso de calculadora científica, tem todas as funções que a gente precisa lá. Então, quando eu falar calculadora científica, não precisa ser a calculadora financeira. A calculadora financeira, ela já faz tudo isso pra gente. A calculadora científica, então, vai ter outras funções que a gente vai usar lá. Então, essa primeira que a gente precisa é a de potência, tá? Para mim ter a potência, então, normalmente eu tenho essas duas funções aqui, ó. Ou é a função xy, ou é a função circunflexo. Então eu pego aqui, no nosso exemplo aqui, eu pego 1.05, aí no caso, na calculadora científica, pego a função xy, aperto xy ou aperto a circunflexo, e aqui o tempo, no nosso caso, que é o 3, né? Aí no nosso caso aqui, vai dar 1.157,63. Então, eu pegar R$1.000 e multiplico por 1.157,63, vai dar o meu montante, que vai bater com o valor da minha tabelinha aqui. Então, eu vou ter tanto, ou calculando dessa maneira, ou calculando dessa maneira, eu vou ter o mesmo resultado. É claro que vocês vão perceber com o tempo que essa aqui é muito mais fácil, né? Porque eu aplico a função direto, né? Eu não tenho que ficar detalhando mês a mês, e sim, para mim só me interessa o montante final. Então, no montante final, nada mais é do que pegar a taxa mais 1 e elevo ao tempo. E aí eu multiplico pelo capital inicial, eu vou ter o meu montante final. Então, diante disso, eu tenho uma forma de calcular o montante utilizando a fórmula. Eu passei também, aí um segundo exemplo, né? Eu tenho também uma outra maneira de calcular o capital, né? Da mesma forma que eu posso calcular o montante, eu posso calcular o capital. Como que eu calculo o capital, né? Nada mais é do que um desdobramento também da mesma fórmula de montante, né? Então eu posso pegar aqui um segundo exemplo, né? Pegar o capital, nada mais é do que o montante dividido pelos mesmos, 1 mais a taxa elevado ao tempo, que é o meu N. Então, eu dei um exemplo aqui, né? Qual o capital inicial, né, de uma aplicação que acumulou R$ 3.294,40, a taxa de juros de 3,5% durante 6 meses. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo saber qual é o capital. Para mim saber qual é o capital, o que eu faço? Utilizo essa fórmula. Capital é igual ao montante dividido por 1 mais a taxa elevado a N. Então, substituo. Montante é 3.294 dividido por 1 mais a taxa 0,035 elevado ao meu tempo. Então, se eu pego isso aqui primeiro, claro, sempre calcula essa potência primeiro. 1,035 elevado a 6. Então, elevado nada mais é do que aquele circunflexo ou a função xy. Não esquecer disso, né? Então, pego 1,035, no caso, a função xy ou a função circunflexo. Aperto 6, ele já vai me dar o resultado aqui. Então, o valor de 1,035 elevado a 6 vai dar 1,229255. Né? Em algumas calculadoras vai dar diferença, né? Quantas casas eu uso? Lembra que eu recomendei? Sempre 5 casas depois da vírgula? Esse é o ideal, né? Então, aqui no caso, eu vou ter, se eu pegar o meu 3.294,40 dividido por 1,229255, eu vou chegar na função
2.380, 00. Se eu pegar a calculadora aqui, ó, se eu dividir 3.294 e 40 dividido por 1.229255, às vezes vocês podem chegar numa situação assim, ó, estranha, né? Como assim? 26.799, 97. Como é que o seu deu 80? Eu simplesmente arredondei, eu peguei esse 99 aqui, ó, do final aqui, e esse 7 veio para cá, veio 10, aqui veio 10, e aqui ficou 80. Então, praticamente 2.680, e aqui ficou 00. Então, isso também pode acontecer, né? De você tentar arredondar os seus dados, né? Mas isso não altera, de qualquer maneira. O importante é você deixar o número, por isso que eu falo, quanto mais casas você utilizar na conta, mais próximo vai dar do resultado, tá bom? Então, um beijo no coração de cada vocês e até a próxima. Um beijão.